Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um excepcional episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje nós vamos continuar aprendendo mais da Palavra de Deus. Que jornada fantástica nós temos percorrido, de muito aprendizado, de muito conhecimento bíblico. Hoje nós vamos ver Lucas capítulo 8, a parte 2, episódio número 293. Essa é a quarta temporada, onde nós estamos vendo o Evangelho de Lucas. Nós vamos continuar falando da parábola do semeador hoje. Nós vamos falar depois que é sobre Jesus se referindo aos discípulos, dizendo a eles que Jesus não acenderia uma lâmpada para cobri-la ou colocá-la embaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada em algum lugar onde vai brilhar e todos que entram na casa possam ver a sua luz. Nós vamos ver sobre tudo isso. Tem muita coisa legal, não sai daí. Você não pode perder, tá? É imperdível. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom tê-los de volta. Meus amigos aí, companheiros de viagem de vários estados e cidades do Brasil e do mundo que acompanham essa pregação expositiva e tem aprendido bastante aí, nós juntos. E hoje a gente vai continuar, beleza? Vamos lá então, lê o capítulo 8 se possível. Depois vem pra cá, convida mais gente, fala a respeito disso, desse podcast, se você tem gostado, entre em contato com a gente, traz até nós o seu feedback aí sobre como essa mensagem tem chegado até você, como tem te abençoado. Isso é muito motivador pra gente, tá bom? Então, o produto dos nossos campos espirituais nem sempre vai responder às nossas esperanças, ou vai ser a recompensa do nosso trabalho, nem sempre da forma que nós esperamos. Há muita semeadura, mas pouca colheita. A verdade é dita fielmente, mas tão pouca atenção é dada a ela que tão logo ela é pronunciada e falada, ela desaparece de vista. Então, semeado à beira do caminho, versículo 5, não penetra no solo e é facilmente carregado. Nós já vimos no episódio anterior um pouquinho disso aqui, né? A gente já explicou, hoje a gente vai continuar. Aqueles que não sabem ouvir quando Deus fala com eles não precisam se surpreender se forem daqueles que estão sempre aprendendo e nunca chegando ao conhecimento da verdade. O versículo 6 fala de falta de reflexão. Muitos ouvem com deleite, com alegria e consideram-se melhores por sua alegria presente, mas não refletem sobre o que ouviram. Não há nada para nutrir a vida fraca, nenhuma umidade, nenhuma terra, nenhuma reflexão e oração. E o fim é que a emoção que foi despertada enquanto o ouvinte ouvia, desaparece. No versículo 7 fala da incapacidade de resistir a testes. Veja que pode haver, anota tudo isso aí, hein, que é muito interessante. Se preciso for, escute novamente e anote cada detalhe. Pode haver uma atenção sincera e isso pode ser seguido por alguma consideração e até oração. Mas a raiz da convicção não desce o suficiente para se tornar uma consagração resoluta. E qual que é o resultado? O resultado é que os espinhos sufocam a semente enquanto ela cresce. E os cuidados mundanos, né, que vai representar isso. E o outro é do prazer não espiritual. Não são coisas más em si mesmas, mas assim como as ervas daninhas do campo absorvem em si o alimento que deve ser dado à planta útil, também essas ansiedades e gratificações inferiores, elas absorvem o tempo, o pensamento, a energia que deve ir para a manutenção da nova vida espiritual. E não alimentado e não sustentado, o que acontece com a semente? Ela definha e perece.
O homem leva em sua mente todas as coisas que devem ser tomadas. Ele conta o custo, ele considera o que o serviço de Cristo significa e enquanto isso envolve no caminho da entrega e da atividade. E ele se dedica solenemente ao serviço ou, como conforme o caso, à obra do Senhor. Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou essa palavra com uma voz marcante, impressionante e de forma enfática. Ele nos diria, primeiro, sobre o privilégio de ter acesso ao Evangelho, que é muito grande, e como é o seu privilégio também é sua responsabilidade. Segundo, que muitos são os filhos da oportunidade, que não são herdeiros do reino de Deus. Muitos vão para a casa de Deus e permanecem fora da igreja de Cristo, que ouvem, não prestam atenção ao que ouvem, mas não ponderam e oram, ou que oram, mas não determinam e se dedicam, que em algum ponto ou outro ficam aquém do reino de Deus. Quando a palavra cria raízes, aí sim, raízes profundas, ela produz frutos. Sua fertilidade, ela vai ser realmente grande. E o aumento pode ser 100 vezes mais. No próprio coração em que é semeado, pode produzir todas as graças do Espírito de Deus. E na vida, melhor assim chamada, podem brilhar todas as excelências que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para que a vida ali, para o bem, cujo número, natureza e duração, só Deus pode determinar. O Lucas 8,16 diz assim, não faz sentido acender uma lâmpada, depois cobri-la com a vasilha, ou escondê-la debaixo da cama. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde sua luz pode ser vista pelos que entram na casa. Veja esse ensinamento aqui também de Jesus. Nós temos um grande objeto imediatamente diante de nós durante o dia e ainda assim somos incapazes de ver. Nós somos levados à conclusão de que, se não somos cegos, deve haver algo opaco entre o objeto e o nosso olho. Todos os que proferem o nome de Cristo estão sob a obrigação de se apartar do mal. Sua vida é uma vida de um santo esforço. Segundo o caráter de seu Senhor, eles buscam diariamente ajuda e inspiração do Espírito Divino. Eles devem ser mais sábios e dignos do que aqueles que vivem para si mesmos. No grande campo do mundo humano, o trigo e o joio, eles crescem juntamente. Os bons e maus, irreverentes e profanos, sob o mesmo teto do céu. Na mesma mesa e lareira, na mesma loja e armazém. Testemunhamos a vida uns dos outros. O caráter cristão, ele está próximo o suficiente para ser visto por todos. Os homens dizem, onde está essa excelência? Essa suposta superioridade de espírito e conduta? Esses frutos, nós gostaríamos de vê-los. O que diremos a este desafio? Que aqueles que assim se queixam não veem o que procuram porque há algo de errado com sua visão. Por que ela é distorcida pelo preconceito? Ou diremos que onde nenhuma bondade é vista é porque não há nada para ver. Que a piedade, sendo popular, é simulada. E eles estão olhando para aqueles que estão apenas fingindo ser homens cristãos. E que a piedade não é mais responsável pela hipocrisia do que a boa moeda é responsável pela falsificação? Muitas e muitas vezes podemos dar uma dessas duas respostas, com direito e razão do nosso lado, mas isso não atenderia ao caso, deixaria a pergunta parcialmente sem resposta. Agora veja que o fato é que a bondade é muitas vezes invisível em consequência da intervenção de algumas falhas superficiais que o ocultam. Muitos homens são retos de coração, sãos na fé, bem aptos por seu conhecimento e inteligência para prestar um serviço essencial,
mas ele é tão reservado, tão contido, tão inacessível, vive tanto no círculo íntimo de seus próprios amigos familiares, que é muito menos forçado e influente do que é capaz de ser. Ele está escondendo a luz de seu personagem sob o manto da reserva, em vez de colocá-la no castiçal da abertura e da expressividade. Outros homens são de bom coração, de boa índole, diligentes e dedicados em toda boa obra, capazes de prestar um serviço admirável, mas são temperamentais, irascíveis, prontos para se ofender, tão apressados e ressentidos que são evitados quando de outra forma seriam abordados. Eles escondem a luz de seu caráter sob o vaso do mau humor. Alguns outros são retos, honrados, zelosos, resolutos, fortes, bem preparados para realizar grandes coisas, mas escondem sua luz sob o alqueire da autoafirmação. Insistem em que tudo seja feito da maneira que preferem. Tornam a cooperação impossível. Eles cortaram sua influência em dois por sua falta de conciliação e concessão. Há também aqueles que são homens cristãos honestos e até mesmo sinceros e trabalhadores, agindo segundo as linhas da santa utilidade, mas eles cobrem o seu caráter com o vaso da fraqueza, ignorância, grosseria, em vez de colocar a luz da piedade e do zelo no castiçal da cortesia para brilhar. Agora, é preciso lembrar que nossos filhos e nossos vizinhos, todos com quem nós temos que lidar, eles julgam o nosso caráter, não apenas por seus elementos sólidos e essenciais, mas também por suas características superficiais. Eles serão afetados e influenciados, não mais por aquilo em nós que é profundo e decisivo, do que por aquelas qualidades externas que lhes são visíveis apenas porque estão fora. Portanto, se nos importamos como somos obrigados a fazer, que nosso caráter deva contar aqueles com quem estamos ligados e por quem somos responsáveis, devemos nos esforçar e orar para sermos não apenas puros, justos e verdadeiros, mas também francos, amáveis e corteses. Se não passarmos por nossa vida com nosso caráter cristão encoberto e perdido por alguma falha superficial, se o pusermos fixado no candelabro no qual ele alumiará todos os que estão na casa, não devemos pensar apenas nas coisas que são verdadeiras, honestas, justas e puras, mas também nas que são adoráveis e de boa fama. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz e será conhecido por todos. Lucas 8,17. E do versículo 19 ao 21 do capítulo 8 fala desse relacionamento de Cristo. Como Cristo se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco de uma maneira diferente daquela que ele se relacionava com homens e mulheres durante a sua vida na terra? A resposta a esta pergunta é que há apenas uma maneira pela qual ele esteve ou estará permanentemente relacionado com a humanidade. Nós olhamos para o caráter muito temporário de seu relacionamento carnal. Ele estava, é claro, mais intimamente associado em curvas puramente humanas com sua mãe e seus irmãos. E ele deteve sua mãe em sua ânsia no primeiro milagre que ele operou. Ele insinuou no texto que as suas conexões humanas já estavam se fundindo com as de uma parte superior e espiritual. Jesus, ele se desvinculou ternamente, mas decididamente, de suas obrigações humanas e filiais quando estava prestes a consumar sua obra redentora. Ele recusou a demonstração de seu discípulo de coração caloroso como participando muito do carnal e deu a entender que toda abordagem daí em diante
deveria ser de caráter celestial e espiritual. Note comigo que ele instruiu o seu apóstolo, lá em Coríntios 5,16, 2 Coríntios, a declarar que todo conhecimento adicional de Jesus Cristo não deve ser segundo a carne, mas espiritual. Ele não deu nenhum cargo em sua igreja para sua mãe ou seus irmãos, porque eles eram seus parentes. Eles não derivam nada em sua relação posterior com ele. Do fato de sua maternidade ou fraternidade, eles se relacionavam com ele, assim como todas as outras almas, por sua reverência, confiança, amor, serviço, e somente por isso. Esse caráter permanente e íntimo de suas relações espirituais também se manifesta conosco. Ele disse assim, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que nos une a Cristo é a atenção reverente seguida de vida obediente. Ouvir e fazer a vontade de Deus. É bom nos colocarmos onde a vontade de Deus é conhecida. Melhor ouvir atentamente quando é revelada. Melhor ainda estar animado com um sentimento solene e sincero a respeito. Mas não nos tornamos de Cristo, não somos contados entre os seus, até que ouçamos, prestemos atenção, sintamos que resolvemos ser e nos esforcemos para fazer o que sabemos ser a sua santa vontade a nosso respeito. E assim nós fazemos parte do seu reino, não somente dele, mas de sua família. Beleza, meus queridos? Eu te encontro no próximo episódio, a gente vai continuar meditando nesse capítulo 8. Tem muita coisa legal ainda pra gente aprender, coisa edificante que a gente vai colocar em prática. Veja que aqueles que ouvem e praticam, não somente os que ouvem, é que fazem, tem essa distinção aí no reino de Deus. A gente se vê em breve. Um abraço, até lá. Deus abençoe, tchau, tchau.